Sobre imagens. No início, as imagens as imagens e pinturas, elas foram introduzidas na igreja para evangelizar os analfabetos. A pergunta era, como é que nós vamos evangelizar essas massas que estão entrando na igreja, né? Se o pessoal é tudo analfabeto, lembra que naquela época o índice de analfabetismo era gigantesco, né? O pessoal que sabia ler era 1%, né? 2% da população. Então, como vamos evangelizar essas pessoas se elas não têm esses conceitos, elas não são capazes de pensar logicamente? Então disseram, não, mas elas podem entender gravuras, imagens. Então, se a gente tiver, por exemplo, a representação de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, uma imagem de Pedro, de Paulo, isso vai inspirar fé no coração dessas pessoas. E vai ajudá-las, vai servir como uma espécie de auxílio, como a gente faz com criança. No departamento infantil a gente usava, né, flanelógrafo, tem figuras, tem livros com gravuras para ajudar a criança, porque ela não consegue perceber. Então tem muita gente que também precisa de ajuda visual para poder entender o Evangelho. Então essa foi a ideia que abriu a porta para a entrada na igreja da representação de santos, de Jesus, de Maria e assim por diante, não é? Era essa a ideia inicial. O segundo concílio isso aí, quem começou com isso foi o Papa Gregório Magno, do século VI. No século VIII, o segundo concílio de Nicéia dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização e catequização do povo, o uso de imagens e figuras. Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. E a gente sabe o que é que aconteceu. O coração do homem é corrompido. O cidadão vê a imagem de São Paulo, em vez de se inspirar no grande apóstolo, ele vai lá, raspa um pouquinho do gesso, não é? Leva para casa, derrama num copo d'água e bebe. Ou então ele se ajoelha diante da imagem de São Paulo e diz, eu não valho nada diante de Deus, mas o Senhor é um santo, então interceda a Deus em meu favor, né? E ali diante da imagem. Então aquilo que não era no início para ser adoração, acabou virando adoração por conta da corrupção. E aí era tarde para conter isso. Então, por mais que você queira dizer, né, explicar que aquelas imagens não são para ser adoradas, apenas para lembrança e tudo mais, o povo se curva diante das imagens e faz pedido às santas. Tem procissão com imagem de santa, reza no pé de santa, tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa, virou idolatria. Idolatria completa mesmo, quebrando o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É claro, a Igreja Católica vai chegar aqui, um católico instruído vai dizer, pastor, mas o senhor sabe que tem uma diferença entre dulia e latria. Né? Dulia é a palavra grega que significa serviço ou veneração. Então, o católico, ele presta dulia às imagens, ele não adora, ele venera. Mas a latria, que é a adoração, o culto, somente a Deus e a Jesus Cristo. Só que essa distinção, na prática, não existe. Né? O católico mesmo, ele vai adorar as imagens, venerar as imagens, ele vai ter um lugar especial para elas, vai fazer procissão, vai fazer romaria até o local onde a imagem está, no santuário, vai fazer pedidos, e assim por diante. Então, essa grande idolatria dentro da Igreja Católica, ela tem origem no século VI, com o Papa Gregório Magno, que abriu a porta para a introdução disso aí. Talvez aqui seja a hora de alguém perguntar, mas pastor, mas então, a gente não faz uma coisa parecida, né? Quando para as crianças a gente tem gravuras, a gente faz representações de Jesus e tudo, eu creio que é bem diferente, não é? Quando a gente tem uma lição de escola dominical para crianças, em que tem gravuras da história da redenção, de Cristo curando um cego, ou morrendo na cruz, ou qualquer outra coisa, a gente explica para as nossas crianças que aquilo ali é uma representação do que a Bíblia está nos dizendo. Não há nenhum estímulo para que as crianças adorem, venerem ou façam pedidos àquelas gravuras. Eu não conheço ninguém que foi educado na igreja protestante, indo para o departamento infantil, aprendendo com o flanelógrafo, com as imagens e com as gravuras, e que se tornou um idólatra, que, por conta disso,
adquiriu uma imagem de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo, e venera e adora na sua casa. Não existe isso. Eu digo isso porque tem alguns irmãos que têm escrúpulos com relação a isso e acham que, para evitar a idolatria, nós não devíamos nem ter figura de Jesus no nosso material para o departamento infantil. Eu entendo o zelo desses irmãos, mas eu acho que aí já é ir longe demais. A proibição é você fazer imagens com o objetivo de cultuar essas imagens e adorar essas imagens, que está muito longe, né, do que se faz nas igrejas protestantes. Bom, só para vocês, um detalhe aqui curioso, o catecismo católico ele tem uma ordem diferente dos 10 mandamentos, que é a ordem que nós temos. Para nós, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não lhes darás culto. E aí vem a advertência de que Deus castiga quem vai fazer isso. Depois vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vem o quarto mandamento, que é sobre a guarda do dia de descanso. Então, são 10 mandamentos dentro da tradição protestante. A Igreja Católica, o que é que ela fez? Ela juntou o primeiro mandamento com o segundo. Então, o primeiro mandamento na Igreja Católica é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Qual o efeito disso? É que no nosso lado, o primeiro mandamento diz: você não pode ter nenhum outro Deus diante de você. O segundo mandamento diz: você não vai fazer imagem de nada para adorar. Não vai fazer imagem de homem, de bicho, de árvore, de sol, de nada para adorar. Mas na hora que você junta, na Igreja Católica, o segundo mandamento com o primeiro, a ideia é que você não faça imagem de Deus. Não está proibindo fazer imagem de santo, de qualquer outra coisa. Então ele junta o segundo mandamento ao primeiro, tendo o efeito, então, de que o segundo mandamento é explicado pelo primeiro: não terás outros deuses diante de mim, portanto não farás para ti imagem de escultura, me representando. Não está proibido fazer imagem de pessoas, de santos e etc. E aí fica 9 mandamentos. Né? E onde está o 10º? Eles dividem o 10º mandamento em 2. Então, no catecismo católico, o 9º mandamento é: não cobiçarás. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, nem nada que pertença ao teu próximo. Então, eles fazem essa distinção para poder, com esse objetivo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe em suas redes sociais, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.